Revelado, o vaqueiro implacável que surpreendeu ao querer levar 7 crianças em busca do inesperado. Miguel, o vaqueiro nordestino de 40 anos, caminhava com seu chapéu surrado e olhares marcados pelas tempestades da vida. Suas mãos, calejadas pelo trabalho duro, contavam histórias de luta e resiliência. Nas margens secas do sertão da Bahia, a desigualdade pairava como nuvem negra, mas sua determinação brilhava em meio à poeira. Ele sempre se preocupou em prover para sua família, garantindo que seus filhos tivessem um prato de comida e um teto seguro. Cada dia na lida com os bois era sagrado, mas o que ele viu ao voltar do trabalho naquela manhã fez seu coração disparar. 7 crianças, de rostinhos magros e roupas puídas, estavam paradas em um canto da praça, falando em voz baixa. Miguel se aproximou, sentindo uma angústia sem igual. Ouviu sussurros sobre o desespero de órfãos desamparados, sem pais e sem esperança. Um peso insuportável caiu sobre os ombros do vaqueiro. Não poderia ignorar aquelas almas pequenas. Um impulso tomou conta dele. Ele não poderia deixar aquelas crianças afundarem na dor da solidão. Vamos buscar um futuro melhor, pensou, decidido. Porém, seus planos não foram bem recebidos na comunidade. Esse é um sonhador ingênuo, era o que diziam. Para muitos, colocar aquelas crianças em sua antiga carroça era uma loucura. Mas Miguel, com a coragem de quem enfrentou secas e tempestades, estava determinado. E assim, levou os pequenos sob seu cuidado, contando-lhes histórias de um futuro onde podiam sonhar novamente. Durante a viagem, desafios se apresentaram a cada curva, tempestades e lama se tornaram seus companheiros. Mas a cada entrave, uma nova luz surgia. Clara, a mais velha, entoava canções com vozes de esperança que ecoavam pela estrada. João, com um lápis desgastado, desenhava paisagens que vislumbravam possíveis futuros. Aquela viagem, mesmo repleta de dificuldades, revelava asas onde antes só havia chão árido. Cada passo da jornada parecia um teste para Miguel. Ele, que sempre acreditou na fé e na solidariedade, viu-se em meio a um dilema. O que significava ser justo quando tantos precisavam? Eles se depararam com uma aldeia abandonada, onde as próprias almas lutavam por um pouco de dignidade. A ideia de ajudar as crianças agora custava as esperanças de outros. Miguel se tornou um homem dividido entre o ideal e a realidade brutal. Enquanto avançavam, uma nova tempestade começou a se formar no céu, assim como as dúvidas que se aglomeravam em seu interior. O que ele priorizaria? O que era justiça? À vista do abismo de incertezas, seu coração pulsava mais forte. Ele se virou para as crianças que olhavam para ele com fé, e uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir por elas? E agora? Como e o que fazer para transformar a vida delas sem sacrificar a esperança de outros? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ele sabia que estava em uma encruzilhada, mas o que viria a seguir? O céu escuro se tornava um reflexo de suas dores, uma luta entre salvar as crianças e manter a dignidade de cada um. O destino parecia incerto, mas uma coisa era certa. Miguel estava prestes a descobrir seu verdadeiro papel nesta história. Como aquele vaqueiro implacável lidaria com a tempestade que se aproximava? Miguel olhou para suas crianças, cada rosto uma testemunha silenciosa dos desafios que enfrentavam. A tempestade no céu refletia as nuvens que se formavam em seu coração. Ele caminhava sob a pressão da responsabilidade, seus passos pesados como se o chão abaixo quisesse impedi-lo de seguir em frente. A aldeia abandonada estava mais à frente, um labirinto de memórias e esperanças perdidas. O vaqueiro sabia que ali não havia apenas ruínas, mas também vozes que clamavam por socorro. A vontade de ajudar aqueles que precisavam era urgente, mas cada vez que pensava em dividir o pouco que tinha, sentia-se mais angustiado. Foi então que uma repentina brisa quente atravessou o ar, trazendo consigo o som distante de uma flauta tocando um lamento doce.
Miguel parou para ouvir, o coração batendo acelerado. As crianças também se calaram, fascinadas pela melodia que nos envolvia como um abraço apertado. Miguel, pode ser alguém que precise de ajuda! Exclamou Clara com o brilho esperançoso nos olhos. O olhar dela refletia uma determinação que Miguel tanto admirava. Ele hesitou, mas diante da coragem dela, sua indecisão começou a se dissipar. Afinal, o que era justiça senão a vontade de se unir nas adversidades? Eles se aproximaram da fonte do som, e o que encontraram não era apenas um artista solitário, mas um grupo de desabrigados que se revezavam tocando flautas e cantando. Com olhos grandes e um sorriso largo, uma mulher de cabelos brancos e rosto enrugado os acolheu. Bem-vindos, viajantes! Não temos muito, mas o pouco que temos é generously dividido. A oferta a tocou profundamente. Era a união em meio à pobreza, a solidariedade que sempre procurou dar sentido aos desafios da vida. Miguel sentiu um peso diminuir em seu peito. Aquela comunidade parecia lutar com garra, mesmo quando o mundo parecia ter se esquecido deles. Ele percebeu que a verdadeira justiça não era apenas sobre dar, mas sobre construir um laço, uma troca de esperança. Vamos juntar forças, propôs Miguel, a voz trêmula de emoção. Se ajudarmos uns aos outros, podemos criar um futuro diferente. As crianças, levando a mensagem de Miguel, começaram a ajudar os adultos. Sejam carregando madeira ou preparando alimentos que escasseavam, cada pequena ação repleta de amor e empatia. E a música fluiu como um rio, unindo-os em um só coração pulsante. No entanto, a alegria era efêmera quando a tempestade finalmente se abateu sobre a aldeia. O céu desabou em chuvas torrenciais, e as lágrimas de uma batalha afloraram. As crianças, agora com medo, se agarraram a Miguel. Ele sentiu seu corpo tremendo enquanto buscava um abrigo, mas a força da água se tornava implacável, exterminando a felicidade instantaneamente. Miguel cruzou as mãos em oração e, ao olhar para cima, viu mais do que nuvens escuras. Aquela era uma oportunidade. Ele gritou, convidando todos a se reunirem e encontrarem abrigo. Um grito que ecoou como um chamado para a resistência. Mesmo em meio à dor, ele viu a união no olhar dos que estavam ao seu redor. Não vou desistir, prometeu a si mesmo, enquanto a correnteza tentava arrancá-los do chão. Ele seria o ponto de luz em meio às trevas, o vaqueiro implacável que não deixaria duas lutas independentes. Miguel percebeu que nessa tempestade, a verdadeira luta não era contra a natureza, mas para preservar a vida que havia surgido na luta pela justiça e esperança. Quando o céu finalmente abriu, revelando um arco-íris tímido, Miguel soube que o caminho ainda estava distante. Entre o medo e a esperança, a jornada apenas começava. E ao olhar para o horizonte, ele se fez uma pergunta crucial. Que direção devemos seguir agora, quando a verdadeira tempestade de nossos corações se acalmar? Um novo destino aguardava, revelando-se nas mentes inquisitivas das crianças e seu olhar decidido. Os ventos estavam mudando e Miguel estava prestes a descobrir que, mesmo frente à pior tempestade, o amor e a solidariedade poderiam trazer a luz de volta. Mas o que mais aguardava à frente, em meio a tantas incertezas, que novas revelações poderiam surgir. As gotículas da chuva ainda escorriam pelo rosto de Miguel, enquanto ele olhava para o céu, agora adornado com um arco-íris vibrante. O que antes parecia um presságio de desespero, agora ofuscava uma luz suave, como se a própria natureza estivesse lhe enviando um lembrete de resiliência. Ele sentiu a mão pequena de Clara segurando firmemente a sua, e aquele toque, misturado ao calor que emanava dos outros, o preenchia de coragem. Vamos, Miguel, precisamos ajudar de novo. A voz dela quebrava o silêncio, despertando a atenção do grupo. Os rostos ao redor dele, antes cansados e tristes, agora mostravam uma centelha de esperança. Miguel olhou para as crianças e os adultos que se reuniam, sentindo que a adversidade já não os tornava fracos, mas sim mais unidos. Certo, disse Miguel, o tom firme agora vibrando com um novo objetivo. Precisamos encontrar abrigo e recursos. Temos que nos organizar para o que vier pela frente. As crianças acenaram em concordância, os olhos brilhando com a promessa de aventuras inesperadas. Enquanto se preparavam para seguir em frente, a mulher velha que os acolhera antes se aproximou. O olhar dela era sábio, como se guardasse segredos de tempos antigos.
Você tem um coração bom, vaqueiro. Mas lembre-se, a jornada não depende apenas de força. Para cada passo dado, você precisa da sua fé e da união das almas que te cercam. Miguel assentiu, absorvendo cada palavra. Ele sabia que não estavam sozinhos. A música que soara em meio à tempestade ainda ecoava em sua mente, e ele desejava que aquela melodia o guiasse em sua nova missão. Ele não ia apenas liderar, mas inspirar aqueles ao seu redor. Vamos seguir em direção à montanha ao leste. Dizem que lá há recursos e acolhimento. Miguel apontou para o horizonte, onde um contorno suave delineava um novo destino. As crianças saltaram de alegria, como se o que estava por vir fosse uma nova brincadeira. À medida que eles caminhavam, as nuvens pareciam se afastar, permitindo que raios de sol filtrassem entre as folhagens. Mas, mesmo com a beleza ao redor, uma inquietação pairava no ar. Miguel não ignorava o fato de que a jornada estava apenas começando. Eles não sabiam o que realmente os aguardava pela frente. Uma sensação estranha, como se algo maior estivesse prestes a se desenrolar. No que estamos esperando para partir? Murmurou Diego, seu olhar inquieto refletindo um desejo indomável por aventura. Miguel girou-se para encarar o menino. A decisão de ir a lugares desconhecidos envolve muito mais do que nós imaginamos. Estamos em busca de um futuro, mas precisamos estar prontos para qualquer desafio. Os murmúrios de concordância ressoaram entre eles, e todos se juntaram, construindo um círculo de esperança e fé ao redor de Miguel. A emoção enchia o ar, como um combustível que os impulsionava para a frente. Estamos prontos para tudo, prometeu Clara, e a determinação no seu olhar ressoou como um golpe de tambor. Enquanto avançavam, cada passo era acompanhado de risadas e histórias compartilhadas, fortalecendo os laços que haviam se formado em meio à tempestade. Eles eram mais do que sobreviventes agora. Estavam se tornando uma família, unidos pela luta e pela esperança. Mas ao chegarem ao final da trilha, um silêncio pesado se abateu sobre eles. Diante de uma entrada de caverna escura, Miguel parou, sentindo seu coração acelerar. Uma sombra se movia dentro, e ele percebeu que as histórias que ouvira sobre a montanha poderiam ser mais complexas do que imaginara. O que, de fato, estava escondido na escuridão. Eles estavam realmente prontos para o que viria a seguir? Miguel trocou olhares com as crianças, e enquanto a ansiedade pulsava no ar, ele sabia que a próxima etapa da jornada estava prestes a revelar verdades que desafiariam até mesmo sua própria determinação. Miguel respirou fundo, tentando acalmar os batimentos acelerados do coração. Olhou para a caverna, sentindo a tensão no ar como um fio prestes a se romper. Era profundo o suficiente para engolir a luz, e uma inquietante sensação de que algo mais estava à espreita se espalhava entre eles. Clara, com o olhar curioso e destemido, apertou sua mão mais forte. Vamos lá, Miguel. Estamos juntos nisso, ela disse, sua voz sendo um sopro de coragem em meio ao desafio. Os outros acenaram, alimentando aquela chama de bravura que queimava dentro de cada um. Miguel percebeu que ali havia algo diferente. Não era só ele e as crianças, mas uma verdadeira comunidade, disposta a enfrentar qualquer medo. Com um passo à frente, ele declarou: "Cuidado, todos! A escuridão pode esconder coisas que nem conseguimos imaginar." O que era um aviso, logo se transformou em um desafio em seu coração. Ele sabia que precisava ser a luz para aqueles pequenos que agora confiavam nele. Entrar na caverna foi como atravessar uma cortina de sombras. Os ecos de seus passos reverberavam nas paredes frias, e a escuridão parecia viver, moldando o ar ao redor. Miguel fechou os olhos por um instante, tentando visualizar um cenário melhor, mas tudo que encontrou foi um mar de incertezas. "Escutem!" sussurrou Diego, sua voz quase inaudível. Todos pararam e concentraram-se, os sentidos aguçados. À distância, um murmúrio soava como uma canção, desafiando o silêncio. Era a mesma melodia que Miguel ouvira na tempestade. A música! Ela vem de dentro da caverna. Intrigado, Miguel sentiu um impulso. A música não era só conforto, parecia um chamado. Ele olhou para as crianças e, vendo a expectativa nos rostos pequenos, percebeu que a esperança poderia estar ali, à espera deles. Largando a mão de Clara por um momento,
tomou a dianteira, e a luz de seu coração brilhou com força. À medida que avançavam, a caverna começou a se iluminar com um brilho suave, como se pequenas estrelas tivessem se espalhado pelo chão. Havia cristais nas paredes, refletindo a luz em cores brilhantes, criando um espetáculo que os fez parar em puro assombro. «Uau!» exclamou Clara, os olhos arregalados. Miguel sentiu seu peito se aquecer, assistindo ao encanto crescer entre eles. Era um alívio saber que aquela escuridão reservava surpresas. Mas logo, a canção que começara suave se tornou uma batida insistente, como um coração pulsante. Miguel voltou a se concentrar, percebendo que, mesmo encantados, havia algo mais ali, uma presença que poderia ser tanto boa como maléfica. Em certo ponto, a passagem se alargou, revelando uma enorme câmara, onde o som era mais intenso. O grupo se juntou, cercando-se em um círculo apertado, e com o olhar atento, miraram para o centro daquele espaço iluminado por desconhecida energia. E foi então que a figura se levantou do fundo da câmara, um ser mágico, envolto em roupas feitas de luz, que parecia ao mesmo tempo etéreo e aterrorizante. Seu brilho era quase ofuscante, mas seus olhos de um verde profundo transmitiam tanto sabedoria quanto um aviso inquietante. «Se estão aqui, pequenos viajantes!» Ele começou, a voz ecoando como se ecoasse em várias direções ao mesmo tempo. É porque o destino lhes trouxe a um único propósito. Porém, o caminho a seguir não será easy. Vocês terão que decidir o que realmente buscam nesta jornada. A resposta se esconde nas escolhas que farão. Miguel encarou a figura, seu corpo tenso. Sabia que aquele momento seria decisivo, mas não conseguia entender tudo o que se desenrolava. A música agora vibrava em seu interior, misturando-se à emoção que fervia em seu coração. O que aquela revelação significava para eles? Estariam prontos para os desafios que viriam? A dúvida pairava no ar, e Miguel sentiu que a jornada acabara de ficar infinitamente mais complexa. Miguel sentiu o olhar penetrante do ser de luz como se fisgasse sua alma. Havia um peso naquela presença mágica, um mix de temor e esperança que o envolvia. As crianças ao seu redor pareciam hipnotizadas, os olhos fixos na figura enigmática que emanava uma aura de tanto poder. Como assim decidir? Perguntou Clara, com a coragem de quem não tem medo do desconhecido. Nós viemos até aqui. O que podemos fazer? A voz do ser se fez ouvir novamente, suave, mas firme. Vocês não estão aqui por acaso. Cada um traz um desejo, uma dúvida. Para alcançar o que buscam, terão que enfrentar os desafios que o caminho apresenta. A música que ouvem é o chamado da verdade, e ela só poderá ser entendida se enfrentarem seus próprios medos. Miguel agora sentia o coração disparar. O que realmente buscavam? Para as crianças, a aventura, a magia. Mas e ele? Havia uma parte dele que queria salvar não apenas os pequenos, mas também a si mesmo. Seu passado ainda pesava como um fardo, e aquela jornada parecia a oportunidade perfeita para uma redenção. Ele olhou para cada criança a seu lado, se perguntando em que cada um deles estava pensando. Diego quebrou o silêncio. Mas o que devemos fazer? O que são esses desafios? Seus olhos mostravam a curiosidade característica do menino, mas Miguel pôde notar o medo que se escondia atrás daquela braveza. Os desafios são as escolhas que reúnem coragem e integridade, respondeu o ser. Vocês devem se perguntar, o que estão dispostos a abrir mão para encontrar suas verdades? Os testes que virão não serão apenas físicos, mas emocionais. Cada um de vocês enfrentará um espelho. Preparem-se, pois a jornada está apenas começando. Nesse momento, a música ecoou com mais intensidade e uma onda de luz iluminou todo o cenário, fazendo os cristais brilharem intensamente. Miguel sentiu a energia inundar seu corpo, como se fosse transportado para um lugar além do tempo e da razão. Então, uma visão se formou diante dele. Imagens do passado, momentos que ele desejava esquecer, outras que queria reviver. Os rostos de seu pai e sua mãe surgiram, risos e lágrimas entrelaçados. Você é mais forte do que imagina, Miguel. A voz de sua mãe ressoou. Ele se viu criança novamente, sonhando com aventuras, mas também com o peso das expectativas.
A visão desapareceu e ele se deparou com os olhares curiosos das crianças, em busca de uma resposta. Não era justo que ele guardasse tudo para si, e se enfrentassem isso juntos. Um sopro de coragem passou por seu corpo, e pela primeira vez naquele lugar, Miguel se sentiu seguro. Estamos juntos e vamos descobrir o que isso significa, exclamou Miguel, transbordando determinação. Vamos enfrentar nossas verdades e nada pode nos deter quando estamos unidos. Clara sorriu e os outros a seguiram, cada uma das crianças trazendo um pequeno brilho nos olhos. Era uma união renovada, um pacto silencioso de enfrentar o desconhecido juntos. De repente, o ambiente ao redor começou a mudar. As paredes da caverna se transformavam, como se as escolhas de cada um ali estivessem moldando a realidade à sua volta. Um vórtice de luz girava e a música se intensificou, levando-os a um novo caminho que se abria à frente. "Sigam-me!" gritou Miguel, tomando a dianteira novamente. Enquanto avançavam, uma pergunta pairava no ar. Que desafios esperavam por eles nesse novo caminho? A incerteza era palpável, mas a determinação de não voltar atrás os impulsionava. E enquanto caminhavam, uma nova melodia começava a emanar das profundezas da caverna. Era um canto que ecoava de alegria, dor e liberdade. O que estaria por vir, além da próxima curva daquela jornada mística? A escuridão da caverna se diluía, aos poucos, enquanto a luz do vórtice envolvia Miguel e as crianças. Com cada passo que davam, um novo cenário ganhava vida ao redor deles. As paredes agora pareciam feitas de nuvens, uma neblina suave e luminosa, que flutuava e dançava como se estivesse viva. As vozes das crianças misturavam-se à música hipnótica, criando uma sinfonia de esperanças e medos. "Você sente isso?" perguntou Clara, com um brilho nos olhos que refletia a magia do lugar. A atmosfera estava carregada de uma energia vibrante, e Miguel não pôde deixar de se sentir desejoso e nervoso ao mesmo tempo. Era como se todos estivessem prestes a entrar em uma nova história, um novo capítulo de suas vidas. À medida que avançavam, a música começou a mudar. Passou a ter uma batida mais pesada, e uma leve brisa trouxe um aroma de terra úmida e flores silvestres. Miguel sabia que isso significava que os desafios a serem enfrentados estavam se aproximando. "Escutem!" A voz do ser de luz ecoou novamente, fazendo com que todos parassem. "O primeiro desafio está à sua frente. Cada um de vocês precisa mergulhar em suas próprias verdades. Sejam honestos consigo mesmos, e então poderão seguir em diante. Olhem para os seus próprios reflexos." As crianças trocaram olhares apreensivos, mas a determinação de Miguel era visível. "Vamos lá, estamos juntos!" incentivou ele, e como se um feitiço tivesse sido lançado, as crianças começaram a caminhar em direção a um claro que se formara à frente. Ali, no centro do espaço, havia um enorme espelho feito de cristal. Ele refletia não apenas as aparências, mas também as verdades internas de cada um. Miguel, mais uma vez, sentiu um frio na barriga. O que encontraria ao encarar sua própria imagem? Clara foi a primeira a se aproximar. "Eu quero saber quem sou de verdade", murmurou, colocando a mão na superfície fria do espelho. Quando o fez, uma onda de luz a envolveu, e sua imagem se transformou, revelando suas inseguranças e os medos que a cercavam. Lágrimas brilharam em seu olhar, mas Clara não hesitou. "Eu posso superar isso!" exclamou decidida. Diego seguiu em seguida, com um brilho curioso. Ele não tinha ideia do que esperava, mas era hora de descobrir. Miguel assistiu, enquanto o garoto se via refletido. A hesitação na voz de Diego contradizia a bravura que ele sempre mostrava. Depois de alguns momentos, um sorriso largo despontou em seu rosto. "Eu posso ser mais do que apenas um menino corajoso. Eu sou forte", declarou, e as crianças aplaudiram. Miguel tomou coragem e se aproximou do espelho. Assim que sua imagem surgiu, a visão foi reveladora. Ele se viu em momentos de fraqueza, diante das dúvidas que carregava, as angústias, as lembranças que o atormentavam, a sensação de não ser o pai que havia sonhado ser. O que era um reflexo de dor, de repente se tornou um chamado à ação. "Eu sou mais do que meu passado", ele sussurrou para si mesmo, juntando a força que havia encontrado ao longo da jornada.
As crianças o cercaram, cada uma com seu reflexo ainda ressoando no ar. A união deles era palpável, um laço que havia se fortalecido com os desafios enfrentados até então. Precisamos seguir em frente, disse Miguel, os olhos brilhando com determinação. Mas antes que pudessem avançar, uma nova onda de luz resolveu se manifestar, e uma figura obscura surgiu do fundo da caverna. Seus olhos pareciam absorver a luz ao redor, e um calafrio correu por seus corpos. Vocês não podem seguir adiante sem enfrentar a verdadeira provação. A figura disse com uma voz que parecia um eco distante. Miguel e as crianças sentiram suas energias se intensificarem, mas também a pressão do medo. O que essa criatura significava para eles? Com um golpe de coragem, Miguel encarou a figura. Nós estamos prontos para qualquer desafio. A luz que temos dentro de nós é mais forte do que a escuridão que você representa. A figura riu, um som profundo e ecoante. Muito interessante, mas saberemos em breve quão preparada está essa luz. As palavras da criatura pairavam no ar, com um peso que fazia o coração de Miguel disparar. Eles estavam prontos para seguir em frente, mas aquele novo desafio deixava uma dúvida inquietante. O que realmente era a escuridão que teriam que enfrentar? A figura obscura flutuou em direção a eles, os olhos profundos como um abismo, enquanto um vento gélido anunciava o seu poder. Miguel se lembrou das palavras do ser de luz, a verdadeira provação. O ar estava carregado de tensão, e ele podia sentir o coração das crianças batendo forte, um eco de esperança e medo. Quem é você? Miguel perguntou, sua voz firme mas trêmula. A figura sorriu, um sorriso que revelava dentes afiados. Sou o guardião da verdade. Neste mundo, apenas aqueles que confrontam suas sombras podem seguir adiante. Vocês terão que encarar seus medos mais profundos para emergir vitoriosos. As crianças olharam umas para as outras, inseguras. Clara segurou a mão de Diego, buscando conforto na amizade. Miguel fez uma pausa, lembrando-se de quão longe tinham chegado, e levou um passo à frente. Se somos mais do que nossos medos, então estamos prontos. O que precisamos fazer? Cada um de vocês deve enfrentar a própria verdade, respondeu o guardião, sua voz como um sussurro que ressoava nas paredes de nuvem. Somente então poderão escapar de mim. Ele levantou a mão e uma cortina de névoa rodeou o ambiente, separando Miguel das crianças por um instante. O espaço em que Miguel se viu era um labirinto sombrio, repleto de ecos que pareciam sussurrar suas inseguranças. Ele respirou fundo, lembrando-se do que havia aprendido. A verdade me torna livre, ele repetiu como um mantra. Enquanto ele caminhava, sombras dançavam ao seu redor, cada uma representando um aspecto de suas dores e arrependimentos. O reflexo de sua filha, uma imagem dele mesmo sendo um pai ausente, surgiu diante dele. As lágrimas que restaram no rosto dela eram o eco de toda a sua culpa. Você não pode voltar atrás, a sombra da filha gritou. Você me deixou. Miguel se sentiu esmagado pelo peso da culpa, mas não se deixou dominar. Não sou mais aquele pai, ele gritou, sua voz cortando as sombras. Meus erros não me definem, eu estou aqui para corrigir isso. As sombras começaram a se dissipar, e com elas, a dor. Miguel percebeu que a verdade não era apenas sobre seus erros, mas sim sobre o que ele estava disposto a fazer para mudar. Exatamente naquele instante, ele compreendeu. Suas fraquezas poderiam se transformar em força quando confrontadas. De repente, o labirinto se desfez, e ele se viu de volta ao claro, onde as crianças o aguardavam com olhares ansiosos. Clara e Diego também carregavam cicatrizes emocionais de suas próprias lutas, mas os olhares firmes que trocavam entre si mostravam que haviam se fortalecido. Você conseguiu? Diego perguntou, a esperança na voz. Consegui. Miguel respirou aliviado com um sorriso sincero. E vocês? Clara e Diego compartilharam suas experiências, revelando como haviam enfrentado seus medos. A confiança estava crescendo entre eles, e a luz que emanava da união se intensificava. No entanto, o guardião da verdade ainda pairava à distância, observando com um interesse curioso. Bom, vocês conseguiram enfrentar suas sombras, mas preparem-se, pois o próximo teste será ainda mais severo, um teste de fé. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. O que era esse teste? A sensação de urgência crescia, pois ele sabia que a jornada apenas começava.
O guardião então desapareceu em uma nuvem de fumaça, deixando para trás a promessa de um novo desafio. Com um nó no estômago, Miguel olhou para os amigos e perguntou: "Vocês estão prontos para a próxima fase? Precisamos nos unir ainda mais agora." A resposta estava ali, nas expressões decididas de cada um deles, mas em seu coração, uma pergunta ressoava mais forte: até onde iriam para descobrir suas verdades? O ar estava pesado, como se as nuvens soubessem que um novo desafio se aproximava. Miguel, Clara e Diego trocaram olhares nervosos, cada um percebendo que a próxima prova iria exigir mais do que já haviam dado. As memórias das sombras enfrentadas ainda estavam frescas. Agora, seus corações pulsavam num compasso frenético, como se quisessem gritar que estavam prontos, mas que havia também um medo oculto nas entrelinhas. Teste de fé. Miguel murmurou, sua mente girando com possibilidades. O que poderia isso significar? Iria pô-los à prova, não somente com seus medos, mas também com suas crenças mais profundas? E a união? A união teria força suficiente para enfrentar isso? Foi Clara quem quebrou o silêncio, com uma voz que tremia ligeiramente. Miguel, o que você acha que vamos enfrentar? Ele respirou fundo. Talvez tenhamos que acreditar em algo além do que vemos. Nossos sentimentos, a força dessa amizade que formamos. A fé pode ser feita de tantas coisas. Mas fé em quê? Diego perguntou, a confusão evidente em suas feições. O que a gente tem, além de nós mesmos? E é isso, Diego, exclamou Miguel, com um brilho nos olhos. É em nós que precisamos acreditar, nas nossas decisões, nos nossos sonhos. Cada um de nós traz algo valioso para essa jornada. Clara assentiu, tomando coragem. Juntos podemos fazer qualquer coisa. Nós enfrentamos nossas sombras. Agora vamos enfrentar esse novo desafio. Os três se uniram em um círculo, segurando as mãos e respirando em uníssono. O mundo ao redor deles começou a brilhar com uma luz suave, como se a própria realidade estivesse respondendo à força que emanava de seus corações. Quando olharam para cima, a névoa se dissipou, revelando um caminho que se estendia diante deles, cercado por árvores majestosas e flores que resplandeciam em cores vibrantes. No entanto, a beleza do lugar foi rapidamente ofuscada pela presença do guardião da verdade, que reapareceu em uma nuvem de fumaça, agora mais imponente. Bom trabalho em se unirem, mas não se deixem enganar pelo brilho superficial. O teste de fé não é fácil. Vocês terão que fazer escolhas que podem mudar tudo. Miguel sentiu um aperto no estômago. Que escolhas? O guardião sorriu de forma enigmática. Cada um de vocês será apresentado a uma visão do que mais desejam. Sua fé será testada, e apenas aqueles que acreditam profundamente em suas próprias verdades poderão prosseguir. A tensão cresceu. Miguel sabia que eles tinham potencial, mas a pressão também podia causar fissuras. Estamos prontos, ele declarou, mais para si do que para os outros. O guardião então levantou as mãos, e uma luz intensa envolveu os três, separando-os mais uma vez. Miguel se viu sozinho em um vasto campo, e à sua frente, imagens começaram a emergir. Sua filha, sorrindo, o convidando para dançar. Ele a segurava nos braços, e cada risada ecoava como um chamado. Mas então, a imagem começou a falhar, distorcendo-se em uma nuvem de sombras, enquanto a risada se tornava um choro desesperado. A cena o atingiu como uma flecha. "Não, por favor!" ele gritou, estendendo a mão para a imagem. "Eu não vou deixar você ir de novo." No fundo de sua alma, uma pergunta o consumia. Eu consigo acreditar que as coisas podem mudar, mesmo quando tudo parece perdido? A paisagem ao seu redor começou a escurecer, e ele percebeu que a fé que tinha em si mesmo precisava ser renovada. Ele tinha que fazer uma escolha, mas qual seria? E o que aconteceria se falhasse? Enquanto o eco de sua própria voz soava à distância, uma nova dúvida invadiu sua mente. E se eu não for forte o suficiente? O vazio à volta dele se tornava cada vez mais opressor, e a verdadeira prova de fé estava prestes a começar. Com um coração acelerado, Miguel se preparou para fazer a escolha que poderia alterá-lo para sempre, enquanto Clara e Diego lutavam em seus próprios desafios. O que realmente importava na profundidade da fé? Eles conseguiriam encontrar suas respostas, enquanto a realidade se desmoronava ao seu redor?
Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto uma escuridão profunda começava a se formar ao seu redor. Ele tentava se concentrar na imagem da filha, mas suas risadas foram substituídas por ecos de gritos, e isso o desestabilizou ainda mais. O vislumbre do afeto se tornava um passeio sombrio, como se a escuridão estivesse tentando engoli-lo. Calma, Miguel, murmurou para si mesmo, mas a dúvida crescia como um monstro em seu peito. Ele olhou para as mãos, lembrando-se dos momentos que compartilharam e de como estava disposto a lutar por aquela felicidade. Uma parte dele queria se perder na escuridão, mas a parte que amava sua filha gritou mais alto. Eu acredito em você! Eu acredito em nós! Ele gritou determinado. Como que em resposta à sua declaração, as sombras recuaram um pouco. No entanto, tudo ficou mais confuso quando imagens começaram a girar ao seu redor. Ele viu Clara em pé, em uma sala cheia de luz, rodeada por uma família sorridente. Os rostos eram estranhos, pastores de um passado que Clara tentava fugir. Ela tinha um olhar de esperança, mas logo se tornava um semblante de desespero. Se eu não puder escolher essa vida, será que ainda poderei ser feliz? A pergunta pairava no ar denso e pesado. Diego apareceu em um campo aberto, cercado por velhos livros e símbolos que representavam seus sonhos mais profundos. Ele estava absorto em suas próprias incertezas. As páginas se viravam rapidamente, como se o tempo estivesse fazendo um teste de resistência. E se eu falhar em ser o que todos esperam? E se eu não encontrar o que estou procurando? Sua voz carregava um peso, como se cada palavra fosse um fardo. Miguel percebia que a dor de seus amigos era tão real quanto a sua, e isso o impulsionou a buscar uma forma de resgatá-los. Clara! Diego! Gritou na esperança de que suas vozes pudessem atravessar a escuridão e trazer de volta a unidade que haviam conquistado. Ele sentiu uma luz em seu interior, uma centelha de força que começava a brilhar. Acreditar não é fácil, mas estamos juntos nisso, disse, enquanto se movia em direção às sombras que cercavam Clara e Diego. A luz que emanava de seu coração se expandiu, banhando a todos em um brilho acolhedor. As imagens à volta começaram a se estabilizar, e Miguel avança contra a escuridão. Não estamos sozinhos. Não importa o quão difícil seja, nós somos mais fortes juntos. As palavras reverberaram e pareciam criar um caminho, cada frase fazendo com que as sombras recuassem ainda mais. Então, ele sentiu que algo mudava. Um calor renovado tomou conta de seu corpo. Os rostos familiares de Clara e Diego começaram a emergir da névoa e a verdade da amizade deles parecia envelopá-los. Juntos, formaram uma barreira contra o pavor que os ameaçava. Vamos, Miguel! Vamos lutar! Gritou Clara, agora com a determinação reluzente nos olhos. Os três se uniram, formando um triângulo de luz contra a da escuridão. O guardião da verdade observava, com um sorriso enigmático. Vocês passaram no primeiro teste, mas o caminho à frente não será mais fácil. Agora é hora de descobrir que tipo de fé realmente possuem. O campo em que estavam se transformou e diante deles se abriu uma porta de luz intensa. Miguel sentia a adrenalina pulsar em suas veias. O que vem a seguir? Perguntou, dúvidas misturadas à esperança. Vocês verão os verdadeiros desejos de seus corações. E se a fé for suficientemente forte, poderão continuar. Mas cuidado, pois as ilusões podem ser traiçoeiras, avisou o guardião, enquanto a luz avançava como uma onda. Com o coração acelerado e um calor surgindo de seus seios, os três se prepararam para cruzar o limiar daquela nova fase. Miguel olhou para os amigos ao seu lado. O que será que vamos descobrir? Estão prontos para enfrentar o que vem agora? As perguntas ecoaram no silêncio pesado enquanto eles davam o primeiro passo em direção ao desconhecido, a adrenalina e a expectativa pulsando. O futuro, carregado de incerteza, também prometia revelações, mas a maior dúvida permanecia. Conseguirão manter a fé uns nos outros ao confrontar o que verdadeiramente queriam? Miguel, Clara e Diego atravessaram a porta de luz, sentindo a energia vibrante pulsar ao seu redor. Assim que entraram, o cenário mudou abruptamente. Eles se encontraram em um vasto campo verdejante, onde flores coloridas dançavam ao vento e o sol brilhava intensamente. Porém, a beleza do lugar não conseguiu abafar a ansiedade que os envolvia. Onde estamos? Clara perguntou, a voz trêmula. É lindo, não é?
Diego respondeu, mas havia um tremor em seu tom. Miguel olhou ao redor, tentando descobrir o sentido daquele lugar. Havia algo assombroso na perfeição que o cercava. Essa é a manifestação dos nossos desejos mais profundos, destacou a figura do guardião que reapareceu, com uma expressão de propósito por trás do seu semblante enigmático. Aqui vocês verão, não apenas suas esperanças, mas também os anseios que podem se transformar em ilusões se não forem acompanhados pela fé verdadeira. Cuidado! Aqui, o que desejamos pode nos cegar, continuou o guardião, apontando para um brilho à distância, onde sombras de sonhos inatingíveis pareciam se agitar. Estão prontos para enfrentar seus desejos e desilusões? Antes que Miguel pudesse responder, uma visão se formou à sua frente. Ele viu uma fazenda próspera, onde sua filha corria entre o campo de flores, rindo e chamando-o para brincar. Seu coração se encheu de felicidade, e ele percebeu que aquela era a vida que havia sonhado. Uma família unida e cheia de amor. Mas quando tentou se aproximar, a cena começou a se desfazer como fumaça, e um eco de risadas se transformou em lamentos. Pai, você não está aqui. Nunca está. A voz da filha ressoou, cortante como uma faca. O desespero tomou conta de Miguel, e ele sentiu a pressão da sombra se aproximando. O desejo daquela vida perfeita era forte, mas a memória de seu fracasso também era. Não, não, isso não pode ser verdade. Ele gritou, segurando a cabeça como se estivesse tentando afastar a dor. É só um desejo, Miguel. Uma voz sussurrou, mas ele não podia mais suportar. Sabia que precisava enfrentar esse desejo ilusório, encontrar a verdadeira essência do que queria. Eu não deixarei essa visão me controlar, declarou, fechando os olhos e respirando fundo. Ele se lembrou dos momentos que teve com Clara e Diego, e de como juntos conseguiram enfrentar as tempestades. Foi isso que o guiou, a lembrança da unidade e da força que construíram. Acredito em nós, acredito no que podemos fazer juntos. Assim que disse isso, a imagem da fazenda começou a se transformar novamente. Não era apenas sobre o sucesso que ele desejava, mas sobre a conexão que havia formado com Clara e Diego, e o amor profundo por sua filha que o empurrava a ser melhor. Enquanto isso, Clara enfrentava sua própria prova. À sua frente, surgiu um cenário onde sua família a abraçava, cheia de realizações. Um lar perfeito. Mas assim como a visão de Miguel, a imagem também começou a desvanecer rapidamente. Não, espere! Ela implorou, correndo em direção à visão. Mas às vezes, o que se deseja pode ser uma mentira que traz dor. Por que não posso ter isso? A voz dela tremeu. No entanto, Miguel já sabia que Clara precisava entender que o valor de quem era não se reduzia às suas expectativas. Clara, você é mais do que um ideal. Você é corajosa e forte. Lute pela verdade dentro de você. Miguel gritou, e a luz que emanava dele tocou o coração de Clara, fazendo-a refletir. A visão de sua família começou a brilhar, mostrando a força de quem era, não apenas o que anseia. Enquanto isso, Diego ficou parado, observando a luta de seus amigos. Então, uma imagem surgiu diante dele, um futuro onde ele era um renomado escritor, cercado por prêmios e aplausos. O desejo de ser admirado e respeitado o envolveu de tal forma que ele hesitou em buscar a realidade. E se eu nunca conseguir? E se as pessoas não me amarem pelo que eu sou? Uma voz sussurrou no fundo da sua mente. Mas assim como Miguel e Clara, a força da unidade lhes deu apoio. Diego, você não precisa de prêmios para ser incrível, você já é! Miguel incentivou, lembrando os momentos em que Diego usou suas palavras para iluminar o dia deles. E com isso, uma luz começou a brilhar dentro de Diego, quebrando a ilusão de que seu valor estava atrelado ao reconhecimento externo. As três luzes se uniram em um feixe poderoso, e o cenário se transformou em uma representação vívida de seu verdadeiro desejo. Não um futuro perfeito, mas uma jornada autêntica pela vida, repleta de desafios, de amor e de conexão verdadeira entre eles. Como que em resposta, o guardião sorriu e a porta da luz se abriu ainda mais. Vocês passaram no teste de fé. Agora mostrem ao mundo o que podem fazer juntos. O próximo passo os levará para um novo capítulo. Com coragem renovada, Miguel, Clara e Diego cruzaram a porta, não apenas como indivíduos, mas como uma família. A luz preenchia o ar à sua volta, trazendo a promessa de novos desafios, mas desta vez, eles estavam prontos para enfrentá-los.
E enquanto eles avançavam juntos, um novo horizonte se desdobrava. Sabiam que, independentemente dos desafios à frente, o amor e a amizade seriam suas maiores armas. Agora, precisamos que você faça algo importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você apoia nosso trabalho. Comente suas reações e teorias sobre este final. Sua voz importa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos construir essa comunidade, onde histórias emocionais e inspiradoras são mais que palavras, são transformações.